Ok, pessoal, vamos lá. Boa tarde. Mais uma aula da disciplina Projetos de Programa. E como eu havia falado na última aula, nessa aula nós iremos estudar Java. O foco da aula será Java. Essa aula, ela, ela foi preparada, vamos dizer assim, em parceria com o professor Flávio. Imagino que vocês já devem ter estudado com o professor Flávio. Por isso que o nome dele está aqui embaixo, professor Flávio José. E é isso, né? Então hoje a gente vai ver aí uma visão geral sobre a linguagem Java. Falei linguagem, né? Mas na verdade, Java não é simplesmente uma linguagem de programação. Ela pode ser considerada como uma espécie de uma plataforma que reúne um conjunto de ferramentas que fornece suporte ao desenvolvimento e à execução de software desenvolvido seguindo o paradigma orientado a objeto para é, diversas aplicações, né? Para diversos tipos de aplicações. Né? E, e aí eu espero que na aula de hoje eu consiga mostrar para vocês, né, o potencial dessa tecnologia. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Pessoal, Perfeitamente, professor. Sim, beleza, professor. beleza, beleza. Obrigado. Tá bom. Então vamos lá. Vale a pena a gente estudar um pouquinho a respeito da história da linguagem Java. Né? Então, em meados de 1991, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma linguagem chamada OAK, OIC, né? Que é o nome de uma árvore que ela é nativa ali da América do Norte. E, e somente em 1995 essa linguagem ela foi batizada de Java. O grupo que desenvolveu a linguagem Java se chamava de Green Team. E esse grupo ele foi criado numa empresa chamada Sun, né, Sun Microsystem. Esse senhor que vocês estão vendo na foto, ele se chama James Golin e ele era o líder desse grupo. Mas por que houve essa alteração no nome de Awake para Java? Porque eles descobriram que já existia, né, uma linguagem com esse nome. Né? Então eles tiveram que trocar o nome por causa dessa. Professor. Sim, Desculpa, o senhor vai gravar a aula? já estou gravando. Ah, tá gravada? Sim, sim, Desculpa. já estou gravando. Pois é. Então eles descobriram que já existia uma linguagem com um nome que eles haviam escolhido. Né? E foi necessário alterar o nome dessa nova linguagem para Java. E daqui a pouco eu vou explicar por que eles escolheram o nome Java. Então, o objetivo desse grupo era desenvolver uma nova tecnologia de software, ou seja, uma plataforma que oferecesse um conjunto de componentes e ferramentas. Quando eu falo componentes e ferramentas, eu estou me referindo àquelas ferramentas clássicas que a gente utiliza quando nós estamos programando, né? Que é um compilador, uma ferramenta para debug, uma ferramenta para gerar documentação, uma ferramenta para interpretar o código, né? Todas aquelas
ferramentas que fazem parte aí de uma plataforma de suporte ao desenvolvimento de um software, né? Então eles tiveram o objetivo de desenvolver essa tecnologia de software que permitisse que nós, desenvolvedores, desenvolvêssemos software para controlar dispositivos eletrônicos. Olha só que interessante, ó. A ideia, né, a ideia de criar uma linguagem que ela fosse adequada para desenvolvimento de software para dispositivos com recursos computacionais limitados, foi uma ideia, vamos dizer assim, promissora, né, visionária, porque foi uma ideia que surgiu, conforme vocês viram aqui, ó, em meados de 1991, por aí. E nessa época, o hardware, né, que existia na época não era um hardware tão robusto como a gente tem acesso hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem acesso a um Raspberry Pi, que ele tem um poder computacional razoável, né? Tem aí os microcontroladores, Arduino, os nossos smartphones, que possuem um poder computacional bem alto, né? Eu vi uma reportagem sobre a exploração do espaço, sobre as missões Apollo, que levaram o homem à Lua, e o cientista que estava apresentando o documentário, o filme, ele disse que o poder computacional que estava embarcado na nave que levou o homem à Lua, comparado com um smartphone atual, era 1000 vezes menor. Pensou? E aí, o que isso tem a ver, né, com a linguagem Java? Então, na década de 90, normalmente o software, quando ele era desenvolvido para rodar num dispositivo eletrônico, software embarcado, ele era desenvolvido usando a linguagem C. Linguagem C. Que até hoje ainda é uma linguagem muito utilizada para sistemas embarcados. No entanto, a linguagem C é uma linguagem que ela é estruturada, certo? Ela é baseada no paradigma estrutural. E como vocês já aprenderam, o paradigma estrutural ele tem várias limitações, e dessa forma a programação ela se torna mais, vamos dizer assim, mais desafiadora, principalmente quando você desenvolve um software para rodar num dispositivo com recursos computacionais limitados. Então, naquela época, ainda não existia uma linguagem que fosse voltada para permitir que a gente desenvolvesse software para dispositivos eletrônicos, dispositivos com recursos computacionais limitados. Então, eles enxergaram essa tendência de rodar software em televisão, em geladeira, em aparelho de som, em smartphone, né? No caso celular, não tinha smartphone, era celular. Para falar a verdade, celular, inclusive, nessa época era uma tecnologia extremamente restrita, né? Eu acho que vocês já devem ter visto imagens de celulares, dos primeiros celulares que foram lançados, e eles eram enormes, né? Eram um tijolo, né? Eram chamados de tijolo, né? E então essa foi, vamos dizer assim, a justificativa para criar uma nova linguagem de programação que ela fosse puramente orientada a objeto, para explorar as vantagens do paradigma orientado a objeto, de modo a ajudar ou facilitar o desenvolvimento de software para dispositivos que possuem limitações, né?
recursos computacionais limitados. E uma outra, vamos dizer assim, uma outra justificativa, né, era que essa linguagem permitisse que esse software embarcado no dispositivo pudesse viabilizar que os dispositivos estabelecessem comunicação, pudessem estar interconectados, né? Então, foi daí que surgiu, né, a linguagem Java. Por ela ser pensada para seguir o paradigma orientado a objeto, ela oferece uma sintaxe simples, né? São os requisitos que eles definiram, os principais requisitos, que ela ofereça uma sintaxe simples, que ela seja orientada a objeto e especialmente interpretada. E essa característica interpretada, ela é muito importante porque essa característica ela facilita que o software seja facilmente portável, ou seja, desenvolvimento de um software para diferentes plataformas, ok? Como eu havia falado, a linguagem que era usada para desenvolver sistemas embarcados, e é usada ainda, né, ainda hoje, a linguagem C, o resultado da compilação de um código implementado em C é um arquivo executável, certo? E esse arquivo executável, ele está amarrado ao dispositivo, à arquitetura do dispositivo, onde, quando eu falo arquitetura, eu me refiro à arquitetura de hardware, né? Software também, sistema operacional. Então, uma vez que eu compilo um software em cima de um determinado hardware, um determinado sistema operacional, esse software ele fica amarrado, né, ao hardware e ao software. Lembrando que vai ser gerado um arquivo executável, certo? Ou seja, código de máquina, né? Então fica dependente, vamos dizer assim. E aí isso dificulta que esse software ele possa ser embarcado em outro dispositivo que tem um hardware diferente, que tem um sistema operacional diferente. E então essa limitação da linguagem C também, né, foi uma das razões para criar uma nova linguagem que não fosse amarrada a uma determinada plataforma, né, que permitisse que você desenvolvesse um software e que esse software ele pudesse rodar em diferentes plataformas, fosse facilmente portável, que é um requisito muito importante quando você desenvolve programas para dispositivos. Normalmente, quando a gente vai desenvolver um sistema embarcado, a gente utiliza a compilação cruzada. Quando nós estamos programando em C, a cross compilation, que a ideia é a seguinte, né? Você usa uma máquina para você programar, por exemplo, um notebook que tem um processador, sei lá, i7, arquitetura x86 /64, por exemplo. E aí você está programando, mas o teu software ele não vai rodar no teu notebook, né? Ele não vai rodar na tua máquina de desenvolvimento. Ele vai rodar em um hardware diferente, num dispositivo, né, que tem um processador ARM, por exemplo. Tá? Então, se você compilar esse software na tua máquina, cuja arquitetura é x86, ele não vai rodar no hardware cuja arquitetura do processador é um ARM. Né? Então, você vai ter o trabalho de realizar uma compilação cruzada, que consiste em usar, né, uma ferramenta que permite que você possa compilar o teu software para um dispositivo-alvo, né? Ou seja, compilar o teu software para que ele rode em um determinado hardware que possui uma determinada arquitetura. Tudo bem?
Então, dá trabalho fazer isso. Se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre isso que eu estou falando, lá no meu canal tem uma playlist que é Sistemas Embarcados, barra AOSP. E tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês tá lá, bem explicado. Inclusive, quem tem curiosidade de aprender mais sobre sistemas embarcados, vale a pena dar uma olhada, né, nos vídeos que estão lá, que é uma playlist que eu disponibilizo vídeos de um curso que eu ministrei. Acho que vocês devem ter ouvido falar nesse projeto, que o projeto EFEST, projeto que foi incentivado pela Motorola, e a ideia era qualificar profissionais para que eles aprendessem a desenvolver aplicações para a plataforma Android. Mas quando eu falo aplicações, eu não me refiro somente a desenvolver apps, né, que rodam na camada de alto nível, mas também aprender a desenvolver novos componentes de software para o Android, né? Mexer, trabalhar com a parte mais baixo nível mesmo, né? Trabalhar mais com essa parte de sistemas embarcados. Então, fazer mudanças no Android, que a gente chama de projeto open source, né, o AOSP. Então, fazer ajustes, mudanças nos componentes nativos do AOSP e dessa forma adaptar, né, o Android, o AOSP, para que ele ofereça suporte a outros recursos, né? Então eu falo bastante sobre essa parte aí que eu acabei de comentar, sobre compilação cruzada, né? Então os caras queriam, né, os engenheiros da época queriam melhorar, né, esse cenário através de uma linguagem que tivesse uma sintaxe simples, ela fosse orientada a objeto e interpretada para facilitar a portabilidade. E por que o nome Java? Como eu havia falado, a Sun ela descobriu que o nome Wake já estava sendo usado, né? Então eles decidiram chamar essa nova linguagem como Java, de Java. Mas por que Java? Né? Você sabe, né, que Java é o nome de uma ilha do Pacífico. E essa ilha ela é conhecida, bastante conhecida no mundo, porque lá se produz um café com bastante qualidade, um café famoso. E aquele grupo lá, o Team, né, o Green Team, os pesquisadores, os engenheiros que faziam parte do grupo, eles tomavam bastante café originário da ilha de Java, né? Então, para fazer uma homenagem ao lugar que produzia o café que eles tomavam, né, para ficar horas e horas trabalhando, eles resolveram chamar a linguagem de Java, ok? Uma curiosidade interessante, né? Então tá aqui, ó, a ilha, né? A ilha, Java, né? E aqui é o café, ó, ok? Então a ilha, né, de Java, ela faz parte do arquipélago, né, que formam a Indonésia, né? Tem várias ilhas e a ilha de Java é uma delas, né? Beleza, pessoal. Quando eu falei para vocês no início da aula que Java não é simplesmente uma linguagem de programação, porque ela é composta por um conjunto de ferramentas, de componentes que visam fornecer o suporte ao desenvolvimento e à execução de software para, vamos dizer assim, para diversos tipos de dispositivos-alvos. Inicialmente, o dispositivo-alvo eram os dispositivos eletrônicos, permitir desenvolver software para rodar numa televisão, para rodar numa geladeira, num microsystem, né? Mas Java, ela cresceu, né, tanto que ela
houve uma, uma ampliação do objetivo para que ela pudesse ser usada para desenvolvimento de software não somente para dispositivos eletrônicos, mas também desenvolvimento de software para web, sistemas distribuídos, desenvolvimento de software para softwares tradicionais, softwares do tipo desktop, né, que rodam em computador, né? E então, para isso, eles desenvolveram componentes como, por exemplo, API, né? API significa interface de programação de aplicação, né? Que fornece a API Java, ela fornece pacotes de classes, olha a palavra classe, né, que a gente aprendeu na aula passada, pacotes de classes, né, que foram implementadas, classes de objetos, né, que foram implementados e que foram colocados em pacotes. Né, um pacote corresponde a um conjunto de classes que possuem uma natureza em comum. E aí a API, né, a API Java, ela contém uma coleção de pacotes de classes, onde cada pacote, como eu já falei, oferece suporte, né, oferece suporte a uma determinada tarefa, vamos dizer assim, né, a um determinado tipo de implementação. Então, por exemplo, tem lá um pacote que contém classes que fornece suporte à rede. Ah, eu quero implementar um programinha que ele vai conseguir estabelecer uma conexão TCP/IP. Então tem, né, um pacote que fornece classes que a gente pode utilizar, né, para implementar um programa, por exemplo, para fazer acesso a uma rede baseada no protocolo TCP/IP. Não, eu quero desenvolver um software para usar o protocolo HTTP. Então tem também, né, uma classe para isso. Ok? Então essa API, como eu já falei, depois mais para frente eu vou mostrar para vocês com mais calma e vocês vão ver uma centena de pacotes de classes que fazem parte dessa API. Quando vocês estudaram C, né, vocês aprenderam a usar algumas bibliotecas, né, para desenvolver os programas de vocês. Essas bibliotecas, elas forneciam implementações de operações que normalmente a gente utiliza quando nós estamos programando, né? E a API é algo parecido, vamos dizer assim, né? Fornece código para a gente aplicar, né, empregar nos nossos programas. Ok? Além da API, um outro componente muito importante é a JVM, que significa Java Virtual Machine. Uma das características da linguagem Java é que ela seja interpretada, ou seja, você desenvolve um código e aí você compila esse código e o resultado da compilação desse código vai ser um arquivo que a gente chama de bytecode. Não é um arquivo executável, não é um arquivo .exe, é um arquivo do tipo bytecode. E esse arquivo bytecode ele vai ser interpretado por uma JVM, Java Virtual Machine. Então a JVM é uma máquina, né, virtual que ela interpreta o código, né? Ela interpreta o bytecode, certo? E ela tem um papel muito importante porque ela permite que seja possível a portabilidade. Então você desenvolve um software em Java, você compila, é gerado o bytecode, e esse bytecode ele vai ser, entre aspas, vamos dizer assim, né, executado, na verdade, interpretado pela JVM. Né? Então tem várias JVMs, cada JVM criada por uma determinada plataforma de hardware e software, viabilizando a portabilidade do software que foi desenvolvido. Mais para frente eu vou mostrar isso através de figuras, vai ficar mais claro o que eu estou falando. E aí, o terceiro componente é a linguagem de programação.
né? Então, a linguagem de programação orientada a objeto, puramente orientada a objeto, que implementa os conceitos do paradigma orientado a objeto, né? É, traz aí uma plataforma, né, que recebeu o nome de Java. Então, Java é a intersecção de uma linguagem de programação, de uma JVM e de uma API. Esses são os três componentes, vamos dizer assim, os três principais componentes, né, da tecnologia Java. Beleza? Lembrando que existem outros componentes que são, vamos dizer assim, componentes não protagonistas, coadjuvantes, né, que são usados para fazer debug, né, gerar documentação, ok? Entre outras ferramentas que existem. Então, como eu já falei, as principais tecnologias são a linguagem de programação Java, a API, Application Programming Interface, né, Java, que fornece um conjunto de classes e interfaces para a programação. Essa palavra aqui que vocês estão vendo, interfaces, não é interface gráfica, não é tela. É um recurso da programação orientada a objeto que eu vou ensinar vocês, certo? Na última aula eu ensinei classes e mais para frente a gente vai aprender também interfaces, que é um recurso importante da programação. Código reusável, como já tinha falado, para simplificar o trabalho do programador, né? Que é aquela questão chave da programação orientada a objeto que permite que seja possível a gente reutilizar códigos que já foram desenvolvidos para a gente otimizar o tempo, né? Melhorar a produtividade, não ter que fazer nada do zero, certo? E como eu já falei, essas classes que fazem parte da API, né, os pacotes de classes que fazem parte da API, realizam tarefas comuns como acesso à rede, que eu já tinha comentado, e arquivo, captura de dados do teclado, entre outras coisas, tá bom? A JVM, né, máquina virtual Java, ou Java Virtual Machine, é o coração da plataforma Java. Como eu também já tinha falado, observe essa figura aqui. Essa figura ela apresenta o processo de compilação convencional. Inclusive, é o processo que vocês estão acostumados, né? Tem aqui uma determinada plataforma, hardware, software. Essa plataforma ela pode ser, por exemplo, um hardware baseado numa arquitetura x86, 64, né? Rodando um Windows em cima, por exemplo. E aí essa é a plataforma, beleza? E nessa plataforma vocês vão rodar um compilador, né? Um compilador C, não é isso? Então o que esse compilador C que roda na plataforma, o que ele vai fazer? Dado como entrada do código-fonte de um software programado em C, esse compilador o que ele vai fazer? Vai gerar o código executável. E como eu havia falado, esse código executável, ele fica amarrado à plataforma, né? Ele fica amarrado. E isso causa problemas de portabilidade. Beleza? Beleza. E aí? Como é que a tecnologia Java ela funciona? Como é que ela torna-se possível a portabilidade? Então é bem simples. A gente implementa um código-fonte. Normalmente esse código-fonte ele vai conter o código, né, o código de uma classe, por exemplo. Vamos supor que eu tenha implementado uma classe, ela se chama test. E essa classe ela está implementada em um arquivo chamado test.java. Então esse arquivo ele contém o código. Beleza. Ressaltando que quando a gente implementa uma classe em Java, essa classe ela vai ser armazenada no arquivo. O nome desse arquivo
é o mesmo nome da classe. Tudo bem? Então, beleza. A gente implementou, né, o código. E aí... Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. E aí vai compilar esse código também. A gente vai ter que submeter esse código a um compilador. Que na tecnologia Java, esse compilador ele é chamado de Java-C. O Java-C. Então, esse cara ele recebe como entrada o arquivo que contém um código-fonte, o test.java. Ele vai compilar o código-fonte, gerando como saída o bytecode, né? Que é aquele código intermediário que eu falei, né? Não é um código executável. Então, o Java-C ele vai gerar um novo arquivo que vai se chamar, por exemplo, test.class. Essa extensão class, ela indica que esse cara aqui ele é um bytecode. Professor, se eu chegar lá no terminal e digitar teste, vai rodar o programa? Não, não vai rodar o programa. Né? Em C, rodaria, né? Se chegar lá no terminal e digitar o nome do arquivo executável, roda. Mas no caso Java, não. Né? O teste, que é o resultado da compilação, o teste.class, ele não é um executável. Então, ele vai rodar, para ele poder rodar, ele vai precisar de uma JVM, da máquina virtual Java. Então, a máquina virtual Java é aquele componente importante que é considerado o coração da tecnologia Java. Por quê? Porque ele recebe como entrada o arquivo test.class, ou seja, o bytecode, e ele interpreta esse código. Né? Ele interpreta esse código. Ao interpretar esse código, ele vai executar. Né? O programa vai ser executado, vai rodar. Tudo bem? E se esse programa, né, se ele fizer uso da API, né, da API Java, se ele fazer uso das classes da API Java, a JVM, então, o que ela faz? Né? Ela recebe como entrada o bytecode, ela recebe como entrada as classes já compiladas, né, os bytecodes que implementam as classes que fazem parte da API, né, para que esse software ele possa rodar, porque na maioria das vezes, quando a gente implementa um programa em Java, esse programa ele faz uso das classes que pertencem à API. Então, existe aqui uma dependência, né, entre o programa que você desenvolveu em relação às classes que fazem parte da API que você precisou usar para poder implementar o teu programa. Né? Por isso que nesse desenho aqui a JVM está recebendo, né, essas duas entradas aqui. Beleza? E aí o resultado é o programinha, né? É a aplicação rodando aqui. Ó. Aqui eu coloquei aqui essa tela, né, que mostra o IDE, né, o ambiente de programação. E em cima dele tem aqui uma janelinha que corresponde a um programa. Né, o resultado da execução desse programa no IDE. Beleza? Como eu havia falado, a máquina virtual Java, JVM, ela é muito importante, né? É o coração. Ela torna possível a portabilidade do software, porque a máquina virtual Java, ela roda em cima de um sistema operacional, que por sua vez, né, é um sistema operacional que está aqui controlando o hardware. Então, a JVM ela não roda diretamente em cima do hardware, ela roda em cima do sistema operacional. É como se fosse o software, é um software que roda em cima do sistema operacional. E aí o que acontece? Para permitir a portabilidade, várias versões da JVM
são criadas para cada sistema operacional. Né? Então, o que acontece? O software que você desenvolve, ele vai entrar aqui, né? Vai ser interpretado pela JVM, vai gerar aqui como saída, né, um resultado. Independente do sistema operacional. Aqui pode ser um Windows, pode ser um Linux, pode ser um macOS. Né? E vai ter uma máquina virtual, uma JVM para cada um deles. Beleza? Então, a JVM é o principal componente da plataforma, né, que traduz, ou seja, interpreta a linguagem Java, o bytecode, para a linguagem nativa da plataforma. E consequentemente, vai assegurar a portabilidade das aplicações entre plataformas diferentes. Né? E como já havia falado, a gente hoje tem acesso a JVM para Windows, macOS, Linux, Unix. Nessa outra figura, a gente observa um processo de compilação Java. Ok? Então aqui eu tenho Windows, tenho Linux, tenho macOS, 3 sistemas operacionais diferentes, né? E eu tenho uma máquina virtual Java. Na verdade eu vou ter uma máquina virtual Java para cada um, beleza? Né? Para cada um. Uma máquina virtual para Windows, uma máquina virtual para Linux, uma máquina virtual para macOS. Ok. Então, eu vou precisar ter, né, um compilador, que é o JavaC, né, que vai receber como entrada um código-fonte. Então, dado como entrada um código-fonte, esse cara vai compilar esse código-fonte, ou vai transformar esse código-fonte por um bytecode. Né? E aí, esse bytecode ele vai ser interpretado pela máquina virtual Java. Então, uma vez que você compila o código-fonte e gera um bytecode, esse bytecode ele vai rodar no Windows, no Linux, no macOS, o mesmo bytecode. É claro, vai rodar, né, por meio da máquina virtual Java. Beleza? Ela faz essa intermediação, vamos dizer assim, né, entre o bytecode e cada plataforma. O que permite a independência de plataforma do software. Então, a ideia é compilar uma vez e executar em qualquer máquina o software, né, em qualquer máquina que possui a máquina virtual específica. Beleza, pessoal? Aqui é uma outra figura que ela também ilustra o processo de compilação e interpretação Java. É uma figura um pouco mais, vamos dizer assim, detalhada, onde a gente tem aqui, ó, o Eclipse, sei lá, um IDE, né, um ambiente de programação, onde eu codifico o meu código-fonte, onde eu programo, gero um arquivo, né, por exemplo, meu programa.java, né, um arquivo, um código-fonte, meu programa.java, submeto esse arquivo ao compilador, que vai gerar o bytecode. O resultado vai ser meu programa.class, né? E aí, ao executar esse programa por meio da máquina virtual, né, ao executar esse bytecode, o resultado vai ser exibido no terminal, por exemplo, né, na tela. Né. Bom, e aí a gente tem algumas opções quando nós estamos programando em Java, opções de desenvolvimento, de ferramentas para usar. Eu posso, por exemplo, abrir um editor de código, qualquer editor de código, sei lá, um Notepad da vida, por exemplo. Posso pegar um Notepad e posso usar o Notepad como uma ferramenta para programar. Então, programo meu código no Notepad. Ao terminar, eu vou salvar, né, o código. E aí eu salvo o meu código em um arquivo. Lembrando que o nome do arquivo deve ser o mesmo nome da classe. E uma outra norma importante é que nome de classe sempre começa com letra maiúscula. Consequentemente, então, o nome do arquivo que vai conter o código da classe também, né, deve começar com letra maiúscula e deve ser o mesmo nome da classe. Beleza, aí uma vez que eu implemento o
o código, crio um arquivo, eu posso pegar esse arquivo e via linha de comando mesmo, via terminal, eu posso chegar e digitar lá javac, né, que é o nome do compilador, espaço e o nome do arquivo que contém um código-fonte, por exemplo, meu programa.java. E aí o que esse compilador vai fazer? O que o javac vai fazer? Ele vai gerar como saída um novo arquivo, que é o meu programa.class. Né? Beleza? E aí se eu chegar lá no terminal e digitar meu programa.class, vai rodar? Não, não vai rodar. Esse programa precisa ser, né, interpretado pela máquina virtual Java. Então como é que eu faço isso? Eu chego lá no terminal e digito Java, espaço, meu programa.class. Aí sim, aí o resultado vai ser esse que vocês estão vendo aqui. Então eu posso trabalhar dessa forma, né? Posso trabalhar dessa forma fazendo tudo de uma forma manual, vamos dizer assim, né? Mas existe uma outra opção, que é a opção que a gente vai trabalhar, que é usar um IDE, como o Eclipse. Né? Então o Eclipse tem lá as ferramentas que facilitam muito. Então a gente implementa o código, clica lá num determinado botão e ele compila o código para a gente. Ele chama para a gente o javac e ele compila o código para a gente, né? Gerando o arquivo, o bytecode. E aí na hora de executar a gente clica lá em um outro botão, um botão de player, e a máquina virtual vai receber, né, o bytecode, vai interpretar e o Eclipse vai mostrar no console o resultado da execução ou da interpretação. Né? Então é mais... torna mais simples, né? Trabalhar dessa forma. Bom, beleza. Um outro componente importante da tecnologia Java é o JRE. JRE. O Java Runtime Environment. O que é isso? Vamos lá. Observe que a JRE ela é uma intersecção entre a API e a JVM. Ou seja, JRE é um ambiente ou uma plataforma que fornece suporte à execução de programas implementados em Java. Então, para que um programa implementado em Java possa executar, possa rodar em um sistema operacional, é necessário que nesse sistema operacional tenha instalado, no mínimo, uma JRE, que fornece, né, os elementos básicos, né, necessários para que um programa possa rodar. E quais são esses caras? Quais são esses elementos? É a JVM, a própria máquina virtual, que vai interpretar o código, né, o bytecode, e a API. Né, a API. Então, com uma JRE instalada no sistema operacional, uma Java Runtime Environment, torna-se possível nós executarmos programas implementados em Java nessa plataforma. Beleza? Então, JRE é especialmente voltada para execução de programas. Basicamente isso. Executar programas. Mas, professor, peraí, então, e se eu quiser programar em Java? Né? Então, aí vai ser necessário usar, né, um outro ambiente, vamos dizer assim, que é o JDK, né, que é o Java Develop Kit, né, que traz... o JDK traz o compilador, né, o javac, né, que é a ferramenta que a gente utiliza para compilar, né, além de trazer a API, além de trazer a JVM, né, traz esses componentes que a gente utiliza para programar, como o javac, que é o compilador, o debugador, a ferramenta para gerar o Javadoc, para gerar documentação, entre outras ferramentas que depois eu vou mostrar para vocês. Tá bom? E aí eu tinha comentado, né,
pedido para que vocês, na aula passada, para que vocês instalassem na máquina de vocês Java, né? Na verdade, o que eu estava pedindo era para que vocês instalassem o JDK, né? Que é esse ambiente de suporte à programação, né? De suporte à programação e à execução de programas. Ele vai além, né? Além da JRE. Mas, professor, então para que serve essa JRE? Já que tem o JDK que é mais completo, serve para a seguinte situação. Ó, vamos supor que você desenvolve um programa para um cliente teu. E aí, né, esse programa, para ele poder rodar, ele precisa que na máquina do cliente tenha o mínimo necessário para rodar o teu programa. Então você vai lá na máquina do teu cliente e você instala uma JRE, uma Java Runtime Environment. Pronto. É como se você estivesse instalando um ambiente mais enxuto, somente para oferecer suporte à execução do seu programa, né? Mas na sua máquina de desenvolvimento você vai instalar um JDK, que é voltado para suporte ao desenvolvimento e execução de programas, certo? Então, como eu já falei, ó, a Java Runtime Environment é, é composto é composto da máquina virtual Java, a API, né, que é uma espécie de biblioteca de classes básicas, né, e oferece as ferramentas básicas simplesmente para executar os programas de Java, as aplicações. Beleza? Tudo bem aí, pessoal? Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Não? Beleza, então. Vamos lá. Vocês estão lembrados que no início da aula eu falei que os engenheiros que criaram Java, o, o objetivo inicial, vamos dizer assim, era desenvolver uma linguagem orientada a objeto, com uma sintaxe simples, interpretada, né, para facilitar a portabilidade e especialmente direcionada para dispositivos eletrônicos, né? Mas eu falei para vocês que a linguagem ela foi despertando bastante interesse da comunidade de desenvolvedores e essa linguagem começou a crescer e aí houve essa ampliação do objetivo, né, da linguagem, que ela passou a ser utilizada para desenvolver sistemas web, sistemas corporativos, sistemas ou aplicações para dispositivos móveis como smartphone, né, celulares, e também suporte para desenvolvimento de software embarcado em dispositivos com limitações computacionais. Então, isso fez com que a tecnologia Java ela fosse dividida em edições. Que são as edições Java SE, Extended Edition, Java EE, Enterprise Edition, Java ME, Java Micro Edition e Java Card. Então, a Java SE, que é a Extended Edition, ela contém as classes essenciais do Java, ela contém as classes essenciais, ela contém uma JVM, né, uma máquina virtual Java, que é voltada especialmente para a gente desenvolver software para rodar em desktop. Inclusive, nesse curso, a gente vai trabalhar exatamente com Java SE, Java Standard Edition. Ok? Mas também, uma outra edição importante é a Java EE, Java Enterprise Edition, que ela fornece o suporte ao desenvolvimento de aplicações corporativas, aplicações baseadas em sistemas distribuídos, sistemas web, né? Então eu quero usar Java para desenvolver um sistema web. Eu vou trabalhar com Java EE, Java Enterprise Edition, né? Eu vou ter acesso a classes, né, a API, né, que vai conter pacotes de classes que me fornece suporte a desenvolvimento de sistemas distribuídos.
por exemplo, o desenvolvimento dos serverlets, né, que são os software que roda em um servidor, né, em um servidor web, que recebe requisições e, e de acordo com as requisições, esse software, esse serverlet, ele executa operações como, por exemplo, realizar uma consulta em uma base de dados, ou um cadastro, uma inserção, por exemplo. Né? Aí vem a outra edição, que é o Java ME Micro Edition. Eu trabalhei com essa edição, teve uma época que eu trabalhei bastante com essa edição, que ela fornece suporte ao desenvolvimento de aplicativos para smartphone. Na época, olha só como eu sou velho, na época em que eu comecei a desenvolver aplicativos para smartphone, não tinha Android. Né? O que tinha era Java. Era Java ME, Java Micro Edition. Essa era a plataforma. Então a gente desenvolvia as nossas apps, né, para Java ME, usando Java, né, claro. Né. E, então, Java ME é uma edição que tem uma máquina virtual que ela foi criada para rodar em dispositivos, né, como celulares, GPS, na época os pages, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Não é a mesma máquina virtual criada para rodar num computador, por exemplo. Né? Ela foi criada, ela foi otimizada para rodar em dispositivos que possuem recursos computacionais mais limitados. Né? E além de também ter, né, Java ME, uma API com classes que fornece suporte especialmente ao desenvolvimento de apps, de aplicativos. Né? Com a chegada do Android, essa edição Java ME ela foi meio que deixada de lado. Né? E devido ao sucesso do Android, né? Ok, mas ela ainda está aí. Bom, tem a outra edição que é a Java Kernel, que é um ambiente que fornece também classes, fornece uma API com classes e JVM bem otimizada para permitir rodar programa implementado em Java em cartões inteligentes. Né? Ok? Sem dúvida, entre essas 4 edições aqui, as que se destacam é a Java SE e a Java E. Né? Hoje são as mais usadas, vamos dizer assim. Então, as principais características da tecnologia Java, eu já falei pra caramba aqui, ó, sobre algumas delas. Orientação a objeto, né, que permite que a gente possa trabalhar com conceitos como classes, objetos. Isso aqui a gente já estudou, né, um pouco. E na sequência, composição, encapsulamento, herança, polimorfismo, que a gente ainda vai estudar. Ela é uma linguagem interpretada, né, o bytecode ele vai ser interpretado por uma JVM, é portável, você programa uma vez e roda em qualquer lugar. Ela fornece suporte à computação distribuída, ou seja, sistemas distribuídos, usando sockets, usando RMI, usando Corba, Observice, várias tecnologias que fornecem suporte ao desenvolvimento de sistemas distribuídos. Ela fornece tratamento de exceções, isso aqui é importante pra caramba, a gente vai aprender também a trabalhar com isso aqui. Ela fornece suporte a multithread, que é a computação concorrente, muito utilizado em games. Programação de aplicações que utilizam interface gráfica de usuário. Os aperts são programas implementados em Java que rodam no navegador. E Java é uma tecnologia, né, uma linguagem que ela ainda está aí, né, em voga, como eu já falei. Né, com uma certa frequência surgem novas versões. É uma linguagem que ela ainda não está estagnada. Ela vem, né, sendo atualizada com frequência.
e ainda é bastante utilizado. Bom, Java Develop Kit, eu já tinha falado, né? Então, para que a gente possa programar em Java, a gente precisa instalar o JDK. Né? Então, o JDK é o ambiente voltado para nós, desenvolvedores de programa, em Java. E como eu já havia falado, quando a gente instala o JDK, na verdade nós estamos instalando várias ferramentas, né, que fazem parte desse kit, que é o JavaC, já tinha falado, né, o compilador, Java, que é a máquina virtual, o Javadoc, que é o gerador automático de documentação, o JDB, que é o Java Debug, o JavaP, que é o descompilador. Espera aí, professor, descompilador? Descompilador. Pô, então isso é ruim, né? É, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom, né, é que você pode, através do descompilador, você pode descompilar, né, um bytecode e ter acesso ao código-fonte. E dessa forma fazer engenharia reversa, né? E você pode fazer essa engenharia reversa para estudar, para aprender, né? Mas você também pode fazer engenharia reversa para fazer coisa errada, né? Então aí tem um lado bom, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Mas para evitar, né, o lado ruim, também já existem ferramentas que são chamadas de ofuscadores. Quando ele descompila o código, se ele tiver sido passado por uma ferramenta de ofuscamento, quando o cara descompila, ele enxerga um código todo embaralhado, né? E aí torna mais difícil ele entender, né, aquele código. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido instalar JDK na máquina de vocês, né? Muito importante. E também instalar o Eclipse, né? JDK o Eclipse? Opa, pode falar? Desculpa, JDK o Eclipse? Não, veja só. O JDK, ele é a base do Eclipse. O Eclipse é uma outra ferramenta, né? São duas coisas distintas. De um lado eu tenho o Eclipse, que é o IDE, né? Que é o ambiente de desenvolvimento. É a ferramenta que você vai usar para programar, né? Eu vou abrir daqui a pouquinho e vou mostrar. Onde você vai editar o código, né? E o Eclipse, ele também ele tem uma facilidade porque ele incorpora, vamos dizer assim, essas ferramentas que fazem parte do JDK, que é o JavaC, Java, Javadoc, JDB, JavaP. De modo que o usuário ele consegue, através do Eclipse, ele consegue executar essas ferramentas sem ter que acessar terminais, né, sem ter que digitar o comando. Ele consegue usar essas ferramentas por meio do Eclipse. O Eclipse fornece para ele um ambiente visual, né, que ele consegue executar essas ferramentas simplesmente clicando em botões. Daqui a pouco eu vou mostrar, né? Então, de um lado eu tenho o Eclipse, do outro lado eu tenho o JDK. Primeiro a gente instala o JDK, né? Depois que a gente instala o JDK, o próximo passo é instalar o Eclipse. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar essa sequência, tá bom? Vai ficar mais claro o que eu estou falando. Então, Certo. Beleza. Então, repetindo. JDK, Java Develop Kit, né, é o kit que contém as ferramentas de suporte à programação que vocês precisam instalar na máquina de vocês. Beleza. Aqui tem um exemplo simples de um código-fonte de um programinha implementado em Java. Como eu havia falado na aula passada, Java, por ser uma linguagem orientada a objeto, quando nós estamos programando, a gente vai programar o quê? Classe de objetos, certo? Espero que vocês tenham entendido bem a diferença entre classe e objeto. É muito importante entender a diferença entre classe e objeto.
quando nós estamos programando classes de objetos. Então o que vocês estão vendo aqui é um exemplo de uma classe, né, que se chama primeira xícara. Esse nome aí não fui eu que dei, tá? Foi o professor Flávio. Né? Eu acho que ele escolheu primeira xícara porque xícara, né, tem a ver com café, né, tem a ver com Java, sei lá, acho que foi por causa disso. Mas muito bem, o que vocês estão vendo aqui, ó, é uma classe que se chama primeira xícara e ela implementa o método main, né? Eu acho que eu comentei também na aula passada sobre o método main. Vocês aprenderam a usar o método main em C. Na verdade, em C é chamado de função, né? A função main, que é a porta de entrada de um programa implementado em C. Então, quando você desenvolve um programa em C e compila esse programa, gera o executável, quando você executa esse programa, o que acontece? A primeira função do programa que vai ser chamada é a função main. E a partir dessa função, outras funções são invocadas, né? São chamadas. Ok? Em Java acontece algo muito parecido. Né? Quando um programa Java ele é executado pela JVM, a JVM, né? A JVM, Máquina Virtual, Java Virtual Machine, o que ela vai fazer? Ela vai procurar por esse método aqui, né? Pelo método main. Né? Então é a porta de entrada também. E aí, normalmente, é a partir do método main que a gente instancia classes de objetos, outras classes de objetos. Tá bom? Outra coisa que eu queria que vocês reparassem, eu já tinha falado, que nome de classe sempre começa com letra maiúscula. Não se esqueçam disso. Tá bom? Isso aqui é uma norma. Né? E sabe o que é engraçado? Não é engraçado, não. É chato falar isso, vai. Eu tô repetindo aqui, né? Nome de classe sempre começa com letra maiúscula. Beleza. E aí, quando os alunos começam a programar, não vou generalizar, né? Mas alguns alunos, na hora de nomear a classe, nomeia a classe começa, né, com letra minúscula. Né? Eu fico muito chateado quando vejo isso, sabe? Puxa vida, mas eu falei que era. Né? Então, assim, tomem cuidado com isso, tá bom? E o nome do arquivo, tá vendo aqui, ó, primeira xícara.java, sempre será um nome da classe. Ó, primeira xícara, tá? O que esse programinha faz aqui? É um programa muito simples, que quando o programa for executado, o método main vai ser chamado. Observem aqui, ó, chave define o início do método, né? Essa chave aqui define o fim. E basicamente o que foi implementado nesse método main aqui? Ó? Foi implementado um println, que é um método que ele vai printar na tela, né? Ele vai printar no terminal uma string. Nesse exemplo aqui, a terra é azul. Tá? Então, esse println aqui, né, ele é um método, né, que pertence, né, a esse out aqui significa saída. Então, o println, né, é um método que pertence a um componente de saída, ou seja, tela, né? Tela, por exemplo, arquivo, ou seja, um lugar onde vai ser colocado a saída de um programa. Beleza? E o system, que é de sistema, né? Também depois, com calma, eu vou explicar cada um desses. Né? Mas agora, por enquanto, o importante é saber que o println é um printf da vida, que ele vai imprimir no terminal a mensagem. Outra coisa também, observem que o main ele pode receber argumentos de entrada. Ou seja, esse args aqui, assim como acontece no main do C, me permite que eu possa passar parâmetros de entrada para o programa. Então, quando eu executar o programa no terminal, por exemplo, ao digitar Java, primeira xícara, né, Java, espaço, primeira xícara, espaço, eu posso colocar alguns parâmetros, né,
alguns argumentos de entrada que vão ser capturados através do args, que é um array de string, né? Então, em cada célula do array de string vai ser guardado um dos parâmetros que eu passei via linha de comando, né? Ok? Então tá aqui, ó. Aqui eu estou mostrando como compilar o código usando o terminal, né? Então, javac, espaço, primeira xícara, né? Ponto .java é o nome do arquivo que contém um código. Quando eu executo o javac, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um novo arquivo, ó, que é o ponto .class. Para eu confirmar, basta digitar, né, dar um dir, né, e eu consigo visualizar o novo arquivo. Ok? Então é muito simples compilar o código. Para executar, basta a gente digitar java, espaço, primeira xícara. E aí aquele print ln, ele vai printar na tela a mensagem: a terra é azul. Muito simples. Muito simples. Bom, mas aí tem um detalhe importante. São muitos detalhes. Para que eu possa, por exemplo, compilar um arquivo .java usando o comando javac no terminal, a partir de qualquer diretório onde eu estiver, por exemplo, aqui eu estou no diretório raiz, né? Então, para que o comando javac ele seja localizado e dessa forma possa ser usado, eu tenho que configurar algumas variáveis de ambiente do sistema operacional, né? Eu tenho que colocar na variável de ambiente onde está instalado o javac, em qual diretório está instalado o javac. Normalmente essa variável de ambiente é a variável path, né? P-A-T-H, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, dessa forma, a partir de qualquer diretório onde eu estiver, eu posso digitar o comando javac, primeira xícara.java, e esse código vai ser compilado. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Vou sair aqui da apresentação. Vamos lá. Opa. Eu vou abrir aqui um terminal, ó. CMD. Deixa eu abrir aqui a lupa, né, para vocês enxergarem melhor. Beleza? Então observe que eu estou dentro do diretório usuário, né, usuário Fábio. Se eu chegar aqui, ó, digital Java, eu vou estar executando a JVM, né, que está instalado na minha máquina. Como eu não estou passando nenhum arquivo .java, né, nenhum arquivo para ser executado, não vou executar, né, ele vai mostrar para mim aqui um help, né, com comandos, com parâmetros que eu posso usar, né. Um desses parâmetros, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, é o java menos version. Ele vai mostrar para mim, ó, a versão Java que está instalada na minha máquina. É a versão 1.8, 1.0, underline 291. Beleza? E observem que eu digitei esse comando aqui, né, no diretório Fábio. Eu vou sair do diretório Fábio, cd ponto, vou digitar Java aqui nesse outro diretório. Ó, funcionou na boa. Vou sair desse cara e vou digitar no diretório raiz, Java. Ó, funcionou. Né? Funcionou por quê? Porque eu configurei uma variável de ambiente especificando onde está o comando Java, né? a JVM, assim como o compilador. Certo? Eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouquinho.
Então, primeira coisa a fazer, instalar o JDK, certo? Eu coloquei aqui ó, a URL da página onde vocês vão poder fazer o download do JDK. E aí vocês vão fazer o download do JDK de acordo com o sistema operacional que vocês estão trabalhando. Né? Então tem aqui ó, o Windows, tem macOS, tem Linux. A minha máquina, eu tenho um Windows. Minha máquina é um i7, arquitetura x86, 64. Então, eu baixei esse arquivo aqui, ó, JDK, né, a versão, uma outra versão, diferente dessa daqui, né. Baixei esse arquivo executável aqui e tal, e tranquilo, executei esse cara e saí seguindo, né, o assistente, o wizard de instalação, e fiz a instalação padrão, certo? A instalação padrão. Quando a gente instala, quando a gente faz a instalação padrão, deixa eu mostrar para vocês aqui o que vai acontecer. O wizard, o instalador, ele vai criar para a gente, aqui no diretório arquivos de programa, SIG86, ele vai criar o diretório Java, só um minutinho, ele deve ter instalado no meu outro arquivo de programas, tá aqui, realmente. Deixa eu aumentar o zoom. Tá aqui, ó, Java. Então esse diretório ele vai ser criado, né, pelo instalador do JDK. Eu vou entrar nele. E aqui eu tenho algumas versões do JDK que eu já instalei na minha máquina. Né? Então eu tinha instalado a versão 1.7, a versão 1.8, essa versão 11.02. Né? Então eu já fiz alguns testes, né, com versões diferentes. Então, quando vocês instalarem o JDK, como eu já falei, o JDK vai criar o diretório Java, que vai ser um subdiretório do diretório arquivo de programas. E dentro do diretório Java, provavelmente vocês vão visualizar um diretório que vai se chamar JDK traço e o traço, e aí na sequência a versão, né, a versão do Java, a versão mais atual do Java, beleza? Eu estou trabalhando com essa versão aqui, ó, conforme vocês viram, né, a versão 1.8. A minha variável de ambiente, ela está configurada para apontar para esse diretório aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o diretório lib, eu tenho o diretório JRE, né, lib, e normalmente nesses diretórios a gente vai visualizar as ferramentas, né, que são instaladas. Na verdade, deixa eu ver essa versão 1.7 aqui, ó, rapidinho. A lib também. É essa daqui, na verdade é essa daqui, eu me confundi. Tá aqui, ó. Aí tem, ó, o diretório bin e tem o diretório lib. O diretório bin, ó, tem vários arquivos aqui, né, que fazem parte, né, da linguagem, né? Então observem aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Java, né? Então esse Java é a máquina virtual. Agora há pouco eu digitei lá no terminal Java, certo? Então eu estava executando esse cara aqui, ó. Certo? A JVM. Tem a JVM, tem aqui várias ferramentas, né, que fazem parte. Né? Então, esse Java aqui, ele executa o programa.
tá bom? Ele é aquela máquina virtual que vai interpretar o bytecode. Então, o que acontece? Eu preciso, para eu poder conseguir esse efeito aqui, ó, digitar Java e o comando Java ser encontrado, esse cara aqui, eu tenho que configurar uma variável de ambiente. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, tem 3 variáveis de ambientes aqui, ó. Java underline home, path e classe path. Dentro dessas 3 variáveis, a que vai permitir que eu possa digitar um determinado comando em qualquer diretório no terminal, digitar qualquer comando Java e ser executado, é a variável path. Então observe, ó, eu vou colocar aqui na variável path o caminho, né, do diretório que contém as ferramentas que devem ser executadas, por exemplo, Java, né, a JVM ou JavaC, o compilador. Então observem aqui, ó, eu coloquei aqui um caminho, ó, no diretório bin. Né, então tem arquivo de programas, Java, aí tem aquele diretório, né, o JDK, traço 11.0.2, barra bin. Lembrando que 11.0.2 corresponde à versão. Né? Então quando vocês instalarem, vai ser criado na máquina de vocês um diretório, né, JDK, menos a versão que vocês instalaram. E dentro desse cara vai ter o bin, que é onde ficam as ferramentas, né, os arquivos. Certo? Então dessa forma é possível definir o local dos arquivos binários da instalação para que eles possam ser localizados. Essa outra variável aqui, ó, Java underline home, é uma variável que a gente armazena nessa variável de ambiente a localização do JDK, a localização do diretório JDK. Basicamente isso. É uma variável de ambiente que ela é usada normalmente por programas desenvolvidos em Java, por exemplo, o Eclipse, né? Ou outras ferramentas desenvolvidas em Java que precisam saber onde está localizado o JDK. Então o programa ele acessa essa variável para verificar onde foi instalado o JDK. Certo? Ele acessa a variável home, ele consulta essa variável home para saber onde foi instalado o JDK. E essa outra variável aqui, ó, o classPath, ela define o local onde o compilador procurará bibliotecas para executar o programa implementado em Java. Falei para vocês que quando a gente desenvolve um programa em Java, a gente pode fazer uso de pacotes ou bibliotecas de classes. E aí, né, essas classes elas estão armazenadas em um determinado lugar, né, um determinado diretório, por exemplo, o diretório lib, né, tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, lib de biblioteca. Né. Então, eu posso armazenar na variável classPath o caminho onde está a biblioteca, onde estão armazenadas as classes que o compilador vai procurar para executar um determinado programa em Java. E aí observe como foi definida aqui essa variável classPath, como foi definido o valor dela, ó, classPath, e aí, ó, Java Home entre porcentagem, né, percentagem. O que eu estou fazendo aqui? Aqui estou dizendo o seguinte: eu quero acessar, né, o conteúdo da variável Java Home, que é esse conteúdo aqui, ó, C program files barra Java barra JDK, né? Porque dentro desse diretório aqui, JDK 11.0.2, está um diretório chamado lib, que aqui dentro tem classes que o compilador ele vai procurar, né, ele vai precisar para poder executar um determinado programa implementado em Java. Certo? Então, pronto. Uma vez que vocês configuraram essas variáveis de ambiente, o ambiente de desenvolvimento de vocês, o Java, ele está prontinho. E eu vou mostrar agora como configurar essas variáveis de ambiente. Né? Deixa eu voltar para cá. Tá, aí vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, né, na ferramenta de busca do
do Windows, basta digitar variáveis. Está aqui, ele já mostra para a gente aqui, ó. Editar as variáveis de ambiente, né? Então eu vou abrir, né? Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Estou vendo aqui, ó, né? Variável de ambiente. Então vou clicar aqui em variável de ambiente. Variáveis do sistema. Então aqui a gente observa uma lista de variáveis, né? E dentro dessas variáveis, olha aqui, ó, a classe path que eu acabei de falar. Olha o valor dela. Então é muito fácil, né? Eu posso simplesmente clicar aqui em editar, ó, e especificar o valor da variável, né? Se ela ainda não foi criada, basta eu clicar aqui em novo para eu especificar o nome da variável e o valor dela, né? Tranquilo. Então tem a variável de ambiente classe path. Olha aqui, ó, a Java underline home, certo? Java underline home. E a variável path, né? Observem que essa variável path, ela permite que você possa armazenar nela paths, ou seja, caminho de vários diretórios, né, de diretórios que contêm arquivos que os programas que você tem instalado no seu computador acessam, por alguma razão. E observem que um desses paths, né, que eu instalei aqui, ó, que é justamente o que está indicando a localização do diretório bin, ó, que contém as ferramentas, né, as ferramentas que permitem que o programa possa ser compilado, possa ser executado. O bin contém os arquivos executáveis, né, que eu acabei de explicar para vocês. Então, vocês vão precisar, né, especificar nessas 3 variáveis de ambiente esses valores, de modo que vai permitir que o Eclipse ele possa rodar na máquina de vocês, ou qualquer programa implementado em Java, tá? Ele possa rodar na máquina de vocês. Ok? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ok. Com relação ao ambiente de desenvolvimento, né? IDEs. Então aqui tem o Eclipse, que é o que a gente vai usar nesse curso, que é um ótimo ambiente de desenvolvimento. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Certo? Para baixar, basta acessar o site para fazer o download, www.eclipse.org/downloads. E quando vocês acessarem, vocês vão visualizar essa página aqui, que ele vai mostrar para vocês a versão mais atual do Eclipse. Observem que essa figura aqui eu peguei em 2018, ó. Já tem a versão 2021-06, lançada em junho deste ano, né? Então vocês vão fazer o download do instalador do Eclipse. Uma outra ferramenta, um outro IDE é o NetBeans IDE, que é uma ferramenta muito boa também para programar, né, em Java. Ela tem um recurso muito legal para facilitar a criação de tela, de interface gráfica, clicando e arrastando objetos gráficos que fazem parte da biblioteca Swing. Estão vendo aqui ao lado? Ó? Swing, vários objetos gráficos. Então eu seleciono, arrasto e vou desenhando aqui a minha tela e tal. É bem legal esse recurso dessa ferramenta. Tem um Borland JBuild. É uma ferramenta que ela já foi bastante utilizada. Hoje ela está meio deixada de lado, mas eu coloquei aqui com uma questão de curiosidade. JCreator é uma ferramenta também bem legal, de suporte à programação em Java. A StyleML, né? A StyleML, eu falei na aula passada, ela é uma ferramenta de suporte à linguagem UML que nós podemos usar para nós desenharmos o diagrama de classes, né? Então aqui vocês estão vendo um exemplo de diagrama de classe. Eu pedi para que vocês instalem, né, a StyleML, a versão trial, né? Mas tem um colega que falou que parece que já existe uma versão para estudante,
que permite que a gente possa ter acesso a todos os recursos. Eu ainda não testei essa versão para estudante. Normalmente eu uso a versão trial, que ela atende às minhas necessidades, né, que é simplesmente usar para desenhar o diagrama de classes, beleza? Tem uma outra ferramenta de suporte ao ML, que é o Poisson. É uma ferramenta boazinha, mas não é melhor do que a StarML. Tá? E tem outras ferramentas também, como a Jude, como a ArgoML, mas de qualquer forma eu recomendo fortemente a StarML. Bom, antes de começar a falar sobre elementos básicos da linguagem Java, eu vou abrir aqui o meu Eclipse para fazer uma demonstração para vocês. Então aqui eu estou com o Eclipse, né, o IDE, e vou explicar um pouco aqui a respeito do Eclipse para vocês, né, algumas coisas aqui do Eclipse, algumas características. Então, essa região aqui, ó, que eu estou passando aqui o ponteiro do mouse, é o editor de código. É aqui que a gente programa, né? É aqui que a gente edita o código. Essa região que vocês estão vendo aqui embaixo, essa aba aqui, ó, console, aqui a gente visualiza o resultado da execução de um programa. A saída do programa é exibida aqui, no console. Nessa região, Package Explorer, a gente consegue visualizar aqui os pacotes. Na verdade, ó, cada item desse aqui é um pacote, que na verdade é um projeto de programa. Então o que vocês estão vendo aqui é uma lista de projetos de programa. Observem que eu tenho aqui vários projetos que na verdade são exemplos de conceitos da programação orientada a objeto que eu vou ensinar a vocês. Então aqui tem exemplo de associação, exemplo de composição, de tratamento de exceção, de herança, de interface, de polimorfismo, certo? Inclusive eu vou disponibilizar para vocês esses exemplos aqui, conforme a gente for estudando, eu vou disponibilizar esses exemplos para vocês lá no Google Classroom. Então tá aqui. Então aqui são os projetos. Aqui a gente observa algumas ferramentas importantes. Dentre essas ferramentas aqui, as que vocês vão mais usar, essa ferramenta aqui, ó, Run. Quando você clica aqui, o programa vai ser executado. Na verdade, quando a gente clica aqui, a gente vai chamar aquele comando, o comando Java, né, do JDK, para executar um bytecode, né, que vai ser compilado. Compilado como? Através de um compilador. Onde está o compilador? Então, o compilador ele pode ser acessado através dessa opção aqui, ó, Project. Né, Project. E aí, para compilar, é essa opção aqui, ó, Build All. Build All. Observe que não está ativa, né, porque eu não tenho nenhum projeto aqui aberto, né, não tenho nenhum programa para compilar. Beleza? Então eu vou fazer isso agora. Eu vou criar aqui um projeto bem simples para mostrar para vocês como usar a ferramenta, né, como usar o Eclipse. Então eu vou vir aqui, ó, New, vou criar um projeto Java. Eu vou chamar esse projeto de teste 01. Pronto, teste 01. Olha aqui, ó, JRE. Estão lembrados? JRE, acabei de explicar. Java Runtime Environment. Então aqui eu devo especificar qual é o JRE que eu quero usar, que vai oferecer suporte para executar esse programa, né? Então, quando eu clico aqui, ó, eu visualizo várias versões de JRE, e tem aqui as versões que eu já tinha instalado na minha máquina e tal. Eu vou selecionar essa daqui, a 1.8. Né? Provavelmente quando vocês instalarem o Java na máquina de vocês, quando vocês clicarem aqui, vocês vão conseguir visualizar aqui nessa lista a versão Java que vocês instalaram na máquina de vocês. Tá bom? Então selecionei, aí eu vou clicar aqui em Finish. E o projeto foi criado. Opa, tá aqui embaixo. Estão vendo aqui, ó? Teste 01. Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor.
Aqui, ó, teste 01. Eu vou clicar aqui nessa setinha e aqui eu consigo visualizar um diretório que foi criado chamado SRC. SRC significa source, fonte. É aqui que vão ficar os arquivos fontes. Os arquivos que armazenam o código fonte. E além do SRC, observem aqui, ó, JRE System Library. O que é isso aqui? Biblioteca do sistema. Em outras palavras, é a API Java. Né? A API Java que faz parte da versão Java SE 1.8. Quando eu clico aqui na setinha, ó, olha só, eu consigo visualizar aqui, ó, vários arquivos, ó, arquivos, né, .jar, estão vendo aqui, ó, .jar. Então, cada um desses arquivos, eles contêm pacotes de classes, ou seja, em outras palavras, bibliotecas de classes que fornecem suporte a uma determinada tarefa. Beleza? Deixa eu clicar aqui nessa setinha. Opa. Ó, demora um pouquinho, tá aí, ó, abriu. Ó. Então, eu cliquei aqui na setinha e o que vocês estão visualizando aqui, ó, são pacotes de classes. Ó, esse .net aqui, ó, com.oracle.net. Esse .net aqui é um pacote que contém, deixa eu clicar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, uma classe, um bytecode que fornece suporte, né, a trabalhar com um protocolo de rede, né, certo? Olha esse pacote aqui, ó, AWT. Não sei se vocês vão lembrados, mas eu falei para vocês que existe um pacote de classes, uma biblioteca de classes que fornece suporte à implementação de interface gráfica, telas, certo? Então esse AWT aqui, ó, né, ele fornece suporte. Então tem umas centenas observe, ó, só nesse arquivo, né? Só nesse arquivo aqui que eu, opa, tá aqui, ó, só nesse arquivo aqui, ó, né, arquivo RT. São muitos pacotes de classes. E lembrando que esses pacotes de classes que fazem parte do Java SE, SE significa o quê? Java Standard Edition, né? Então, essas bibliotecas de classes que fazem parte aqui dessa biblioteca são classes que nós podemos usar para desenvolver programas que vão rodar no desktop, certo? No desktop. Eu vou fazer o seguinte agora, então. Vou criar aqui uma classe, né, que vai fazer parte desse programa. Eu vou clicar aqui em New, ó, Class, e vou chamar essa classe de classe principal. Porque ela vai implementar o método principal. E vou clicar aqui, ó, nessa opção main, que ela vai, quando ela está selecionada, o método main ele é automaticamente incluído no código. Observe, ó, vou clicar aqui em Finish, tá aqui o resultado, olha o resultado, olha que legal. Então aqui eu tenho uma implementação inicial da classe principal, onde o Eclipse criou para mim aqui, ó, o método main e o método construtor, chamado principal. Mais para frente eu vou explicar, né, o que é o método construtor. Isso aqui é um método construtor padrão, né? Normalmente o método construtor é usado para construir um objeto, né, instanciar, criar um objeto a partir de uma classe. Só que essa classe aqui é a classe principal. Então basicamente essa classe, a finalidade dela é prover o método main, para que a partir do método main a gente possa instanciar outras classes de objeto. Então eu apaguei aquele método construtor. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu posso colocar um print aqui. Então eu vou usar o comando system. .out. E olha que legal, né? Conforme eu vou digitando, o Eclipse ele vai me mostrando aqui opções de comando, né? Ó, ponto, o print, ln. Eu vou colocar aqui uma string. Olá. Olá, pessoal.
Beleza? Tá, então aqui eu implementei meu programinha. Eu preciso salvar, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Salvar. Uma vez que eu estou com um projeto ativo e implementei aqui uma classe, eu posso compilar. Então, para eu compilar, eu venho aqui, ó, Project, e posso clicar aqui, ó, Build All. Ou eu posso compilar por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Build All. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou clicar aqui em Build All. Pronto. Não ocorreu nenhum erro, né? E aí, quando eu compilo, o que acontece? É gerado o bytecode, né? Observe que o código ele está armazenado no arquivo. Ó. Olha o arquivo aqui, ó. Se chama principal.java. Como ele havia falado, o nome do arquivo corresponde ao nome da classe. Ó. E está aqui o arquivo, ó. Tá vendo aqui, ó? Principal.java, o arquivo fonte. Quando eu cliquei no botão para compilar, eu vou clicar de novo. Ó. Não ocorreu nenhum erro, significa que foi gerado um ponto .class. Normalmente o ponto .class ele não é visível aqui. A gente consegue visualizar aqui o ponto .java. Beleza, qual é o próximo passo? Executar. Né? Então, para executar, eu vou clicar aqui, ó, no Run, no botão Run. Run principal. Né? Eu tenho que estar... o Eclipse, né, ele tem que estar dentro da classe que implementa o método main. Né? Então, eu venho aqui e clico em Run. E está aqui o resultado. Ó. Olá, pessoal. Beleza? Então, é muito importante que vocês... É muito importante que vocês instalem o JDK, instalem o Eclipse. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o meu Eclipse, onde ele está instalado. Eita, bastante coisa aberta aqui, né? Deixa eu fechar essa janela. O Eclipse que eu estou usando é esse cara aqui, ó. Isso aqui é um atalho, né? Esse ícone aqui é um atalho. Eu vou clicar aqui, propriedades. E aqui a gente consegue visualizar o path, ó, onde o meu Eclipse está instalado. Tá vendo aqui, ó, Eclipse. Ele está instalado no diretório Fábio, né? Tá? Ó, no executável, né? Aqui tem todo o path. Então, diretório Fábio, né? Eclipse, Java, 2018-12, Eclipse, certo? Então, quando vocês instalam o Eclipse, ele vai instalar o Eclipse dentro do diretório de usuário, né? Dentro do seu diretório de usuário. Aí eu recomendo fortemente fazer o que eu fiz, né? Criar um atalho aqui na área de trabalho, né? Para facilitar o acesso. Ok, pessoal? Alguma perguntinha? Por enquanto não, professor. Passa algum exercício pra gente? O exercício que eu gostaria que vocês fizessem, eu tinha falado na aula passada, né? Não sei se vocês chegaram a fazer, que é exatamente instalar o JDK e instalar o Eclipse, beleza? E aí, uma vez preparado esse ambiente, um exercício que vocês poderiam fazer é esse aqui, ó, que é na aula passada, no slide 2, tem um exemplo de código que implementa uma classe, que é a classe gato, e a classe principal. Parece ser uma coisa bobinha, mas é uma forma de vocês começarem, né? Então, implementar esse código, né, dentro do Eclipse. E começar a brincar, de repente implementar outras classes. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, eu vou fazer isso agora aqui para vocês. Ó. Então, eu já implementei a classe principal, beleza. Bora implementar uma próxima classe. Então, eu vou selecionar aqui, ó, um projeto, beleza? Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem. Hoje já são 18 horas, caramba. Rapidinho, rapidinho. Ó, selecionei aqui o projeto, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, ó, New Class. Vou criar uma nova classe, certo? Sei lá, vamos supor que a classe que eu vou criar vai ser a classe aluno. Opa, aluno. Classe aluno, beleza? Então estou criando uma classe chamada aluno. Finish.
Olha aí, a classe aluno foi criada. Olha aqui o arquivo correspondente, estão vendo aqui? Ó? Então agora o meu projeto tem 2 arquivos, né? Meu projeto de programa tem 2 arquivos. A classe principal e a classe aluno. Mas eu preciso implementar a classe aluno. Então, vou implementar a classe aluno aqui rapidinho, com poucos atributos, só para mostrar para vocês. Então, todo aluno, ele tem um nome, né? Então, o nome é um atributo importante. Beleza? Qual o tipo de dado do nome? O tipo de dado do nome é uma string. Beleza? Todo aluno tem uma idade, né? Então, vou colocar aqui, ó, idade. Qual é o tipo de dado de idade? É um int, né? Int. Beleza, tá aí. Bom, qual é o próximo passo? Implementar os métodos. Né? Os métodos. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou implementar aqui um método bem simples, que é um método para inserir o nome do aluno, tá bom? Então, ele vai se chamar inserir, né? Inserir nome. Opa. Bom, como esse método ele não vai retornar nenhum valor, então eu vou colocar void. Pronto, inserir nome. Bom, esse método ele vai ser usado para inserir o nome, né? O nome do aluno. Então ele vai receber um argumento de entrada. Né? Então é um argumento do tipo string. Né? Eu vou especificar o nome do argumento. Nome. Beleza? E aí o que eu quero fazer? Eu quero usar esse método inserir nome para ele guardar, né, o nome do aluno no atributo nome. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, né, nome, né, o atributo nome vai receber, né, o valor que está guardado no atributo, no argumento nome. Certo? Bom, aqui tem uma coisa esquisita, né? Observe, né, que o nome do atributo, que é nome, né, é similar ao nome do argumento ou do parâmetro de entrada. Para diferenciar o que é atributo e o que é argumento de entrada, eu posso usar essa palavra reservada aqui, ó, a palavra reservada diz. Na verdade aqui, ó, poderia usar aqui, ó, diz. Certo? É uma forma de diferenciar. Mas eu vou deixar para falar melhor a respeito dessa palavra reservada mais para frente. Então uma forma mais simples de resolver esse problema é modificar o nome do argumento. Ao invés de ser somente nome, eu vou colocar nome aluno. Certo? Então vai ser nome. Opa! Ser nome aluno. Pronto, agora sim. Tá? Bom, eu vou implementar aqui rapidinho um outro método, void, para imprimir o nome do aluno, ou obter o nome do aluno. Então, eu vou chamar de void, void imprimir nome. Certo? Imprimir nome. E aí, esse cara basicamente o que ele vai fazer vai dar um print, um print alien, né? Opa, um print alien em cima do atributo nome. Esse cara aqui, ó. Para deixar mais bonitinho, eu vou colocar uma string aqui dentro, que é assim, ó. O nome do aluno é dois pontos. Beleza? Pronto. Esse mais aqui é uma operação de concatenação, né? Então eu vou concatenar com essa string o valor do atributo nome, que é esse cara aqui. Tá bom? Vou salvar. Vou compilar. Compilei. Né? Compilei. Minha classe, né? A classe aluno tá legal, tá beleza. Esse método aqui que vocês estão vendo, que ele não está implementado, é um método construtor, que é aquele método especial que ele é usado normalmente para construir um objeto a partir da classe, certo? Esse método construtor aqui, ele chama de construtor padrão. É um método que basicamente ele é usado para criar, né, para construir um objeto a partir de uma classe.
A gente vai ter uma aula só sobre isso, onde eu vou me aprofundar e vou explicar para vocês mais sobre o método construtor. Então está aqui a nossa classe. Aí eu vou fazer o seguinte, vou lá para a classe principal. Opa! Vou lá para a classe principal, e aqui na classe principal eu vou querer instanciar a classe aluno, ou seja, eu vou querer criar um objeto do tipo aluno. Beleza? Para poder usar esse objeto, né, esse objeto aluno. Então para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma variável, que eu vou chamar de aluno1. Essa variável ela vai guardar a referência, né, de um objeto que vai ser criado por meio do comando new, chamando o método construtor da classe aluno. Como essa variável aluno1 ela vai guardar a referência desse objeto que vai ser criado, qual o tipo de dado dela? Aluno, né? Então é uma variável que ela vai guardar a referência de um objeto instanciado a partir da classe aluno por meio do método construtor da classe aluno, né, usando o comando new. Então por isso que o tipo dessa variável tem que ser aluno. Beleza. Pronto. E aí agora o objeto aluno que vai ser criado, ele poderá ser usado através dessa variável aluno1. Olha só que interessante eu vou fazer aqui, ó. Aluno 1, né? Ponto. Aí olha só, quando eu pressionei o ponto aqui, né? O Eclipse mostra para mim, ó, os atributos que fazem parte da classe aluno, ó, idade, nome e alguns métodos. Dentre os métodos, os métodos que eu implementei, ó, aqui, ó, o método imprimir nome e o método inserir nome. Bora usar aqui o método inserir nome? Aí eu vou colocar aqui o nome de um aluno, né? Fábio Santos. É o nome do aluno. Beleza? Pronto, inseri o nome. Agora eu quero imprimir o nome. Aluno 1, ponto, vou chamar o método imprimir nome, ó, tá aqui, ó. Beleza. Vou salvar a classe principal, vou compilar. Beleza, nenhum erro, nada. E agora eu vou executar o programa. Então para executar eu vou clicar aqui, ó. E olha aqui o resultado. Estão vendo aqui, ó? O nome do aluno é Fábio Santos. Muito legal, né? Certo? Inserir o nome, imprimir o nome. Né? O nome do aluno é Fábio Santos. Então aqui é um exemplo de um programinha simples, baseado em duas classes. A classe aluno, que representa um objeto do mundo real, né? Um objeto do tipo aluno, que tem um nome, tem uma idade. Eu implementei os métodos inserir nome, imprimir nome, mas eu poderia também implementar os métodos, sei lá, cadastrar idade, obter idade, inserir idade também, poderia ter feito da mesma forma, né? E aí tem a classe principal, todo programinha tem a classe principal, porque implementa o método main. E aí dentro do método main eu implementei, vamos dizer assim, o programa em si, na verdade, né? A lógica principal, né? Que foi dar um print ln para imprimir essa mensagem ao pessoal, e depois eu extensei a classe aluno para que fosse possível usar um objeto do tipo aluno para inserir um nome, né? E imprimir o nome. Agora, olha só que interessante. Eu criei aqui um objeto, eu instanciei um objeto. Esse objeto passou a ocupar uma região da memória, né? Então, eu posso criar N objetos a partir da classe aluno, certo? Vou fazer isso. Então, eu vou pegar esse código aqui, eu vou copiar, né? Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Só que aí, ó, eu vou criar uma segunda variável que eu vou chamar de aluno2. E essa variável aluno2, ela vai apontar para o segundo objeto do tipo aluno que eu vou criar, né? E esse aluno, ele vai se chamar, sei lá, Maria Silva. Pronto. Certo? Vou salvar, vou compilar, vou executar. E olha aqui o resultado. Deixa eu... tá aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Dois objetos, né, do tipo aluno foram criados. Um se chama Fábio Santos e o outro se chama Maria Silva. Vocês estão entendendo? Né? A partir da classe aluno eu consegui instanciar dois objetos, eu consegui criar dois objetos. Certo? Então, isso aqui é um exemplo, né? E como uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem, é exatamente, repito, instalar o JDK, instalar o Eclipse,
E essa aula está sendo gravada, né? Então, depois de assistir essa aula e implementar esses exemplos que eu estou mostrando para vocês aqui, para que vocês se familiarizem. Aqui, nesse exemplo, eu mostrei para vocês, na prática, duas coisas que eu falei na aula passada, que é a diferença entre classe e objeto e também instanciar, né? O que é a instanciação? Que consiste em criar um objeto a partir de uma classe. Então, aqui eu instanciei, né, um objeto, o primeiro objeto, e aqui eu instanciei um segundo objeto. Né? E uma vez que eu instanciei, eu consigo usar esse objeto chamando os métodos do objeto. Um método para inserir, um outro método para imprimir. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Eu tava fazendo alguns jogos online, aí eu teve um problema que com conversão de flutuante para inteiro era para dar o troco de um valor. E o valor ficava assumindo 2 centavos de uma entrada. Uhum. Mas eu só estava usando função módulo para calcular e continuava assumindo esses 2 décimos do valor. Certo. A gente vai ter uma aula sobre conversões de tipos e sobre o uso de máscara, que permite que seja possível a gente formatar a saída, né? Como ela deve ser apresentada para o usuário, o resultado de um cálculo e tal. Mas por enquanto, agora, realmente, o que eu peço a vocês é para que vocês instalem o JDK, instalem o Eclipse e comecem a fuçar, né, o Eclipse. Implemente esse exemplo que eu estou mostrando aqui, certo? Isso fica como exercício para a próxima aula, tá bom? Beleza. Bom, professor. Beleza, pessoal, eu já passei aqui 15 minutos do tempo, me estendi um pouquinho, vou parar aqui a